Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a esta plateia que está aqui bem disposta e com certeza sem sono, depois da palestra tão linda do Décio. Gostaria de agradecer também o convite do Grupo Espírita Batuíra, congratulando por esses 18 anos que nos tem brindado com essa experiência de partilha de conhecimentos e de incentivo ao profundo buscar da espiritualidade em cada um de nós. E o tema que eu vou vos trazer hoje, como já foi falado, portanto, é obsessão e saúde mental. Queria fazer aqui algumas considerações antes de iniciar esse tema, porque efetivamente é um tema bastante doutrinário, né? E digo isso por quê? Porque realmente nós não ouvimos falar da obsessão, de desobsessão, praticamente fora do Espiritismo. Se eu for falar de obsessão, no meu hospital psiquiátrico me internam, né? Seguramente. Pronto. Penso que haverá uma abertura maior no Brasil, principalmente nos hospitais espíritas, com certeza, mas nós sentimos que a comunidade científica, acadêmica e os colegas, de uma forma geral, portanto, ainda remetem tudo que é espiritualidade, tudo aquilo que nós acreditamos e nos une aqui neste dia de hoje, que é acreditar no espírito, na sobrevivência da alma após a morte, na pluralidade das existências e na comunicabilidade dos espíritos. Raramente nós podemos encontrar isso na nossa prática. Então, eu vou fazer uma abordagem bastante doutrinária, e se vocês me perguntarem, mas então nunca foi falado desse tema de desobsessão pela psiquiatria? E nós podemos dizer que na Classificação Internacional das Doenças, na 10ª edição, que foi uma edição que foi lançada, eu estava acabada de ser residente em psiquiatria ou interna de psiquiatria no Brasil, em 1994. Esse lançamento foi em 92, salvo engano, no Rio de Janeiro, no Congresso Mundial. Nesse CID-10, ou ICD-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, que é uma classificação da Organização Mundial da Saúde, nós temos lá um capítulo que se refere aos transtornos de transe e possessão. Mas são considerados transtornos quando eles não acontecem no seio de uma comunidade ou num lugar onde as próprias pessoas aceitem aquele fenômeno. Este conceito, este item, na próxima edição, que é o CID-9 ou ICD-11 ou ICD-11, desapareceu, tanto quanto também no homólogo dessa classificação americana, que é um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, que é dos Estados Unidos da América, ele também desapareceu. E esse conceito lá existe somente como perturbações dissociativas da consciência. E nós entendemos que o transe, a possessão, os fenômenos obsessivos não deixam de ser, de facto, transtornos dissociativos. Porém, não são somente isto. Então, essa abordagem que eu vou vos fazer, eu trago aqui inicialmente uma palavra da doutora Marlene Nobre, que é a patrona das AMES, a fundadora das AMES, não é? E a doutora Marlene diz no livro Obsessão e Suas Máscaras que o estudo da obsessão revela-se uma contribuição inestimável do espiritismo à medicina. Só que no momento atual em que nós estamos, a medicina ainda não entende e por isso também não aceita essa contribuição. E a doutora Marlene vem referir o quê? Nessa assertiva, que se nós percebêssemos o quanto as influências espirituais podem interferir nos processos físicos e mentais, a medicina física convencional lucraria. Muito bem. Então, vejamos, vamos trazer aqui uma pergunta icônica do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, que nos diz: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Nós já sabemos essa resposta. E os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso, para quem não é espírita, e às vezes para quem é também, é assustador. Então, os espíritos nos dirigem. Isso não é um apelo ao facto de
sermos dominados ou sermos todos obsediados pelos espíritos ou sermos autômatos da espiritualidade. Não quer dizer isto, mas faz-nos pensar que tanto quanto somos influenciados pelas pessoas mais próximas, encarnadas, também podemos ser por aqueles que nós não vemos, mas que continuam a existir depois das portas da morte ou da desencarnação. Através de quê? Através daquilo que é a influência oculta sobre o pensamento. Então, todos nós, com uma mediunidade mais ou menos ostensiva, quando somos médiuns ostensivos, sentimos essa influência. Quando não somos, passa despercebido. Mas todos nós somos influenciados ocultamente através do nosso pensamento. E essas influências, não sendo ostensivas, podem aparecer como inspirações, como sugestões mentais, como recordações de alguém ou de algum acontecimento, como sensações que são refletidas, muitas vezes até no corpo físico, ou através de advertências íntimas. De acordo com quem nós nos sintonizamos espiritualmente, essas influências ocultas podem ser mais ou menos boas, mais ou menos positivas para cada um de nós. E quando essa influência é ostensiva, então podemos dizer que passa então para o campo da obsessão. Então a obsessão seria essa influência persistente e que tem um sentido do dano no outro. Ou seja, nós, através do processo obsessivo, nós podemos entender que um espírito pode nos influenciar o nosso pensamento persistentemente ou episodicamente, mas com uma função de nos prejudicar. Quem são os motivos, quem são os sujeitos dos processos obsessivos, não é? E todos nós, muitas vezes, na casa espírita, vamos à casa espírita e nos dizem: você tem uma obsessão, tem que tratar a obsessão. E quem são esses causadores dessas obsessões? Não é? São, segundo os espíritos, os nossos inimigos do mundo invisível ou do mundo espiritual. Então, para nós que estamos aqui hoje, se eu perguntasse: mas vocês têm inimigos? Eu não tenho inimigos, não é? Mas muitas vezes não basta ser somente aquele inimigo que a gente chama para um duelo, que a gente procura persistentemente fazer mal, mas aquela pessoa com que nós não nos damos muito bem, que passamos alguma coisa desagradável nas nossas vidas, aquela pessoa que a gente não quer ver nem pintada à frente. Se eu perguntar, todos nós aqui temos. E se calhar, algumas pessoas, de fato, criaram verdadeiramente contenciosos conosco nesta vida ou em vidas passadas, tornando esses inimigos espirituais. Nós costumamos dizer que os amigos, aqueles com que nós estamos aqui emparelhados, sentamos juntos, buscamos, nos divertimos, é a família que escolhemos pelos laços do amor. E os inimigos é na mesma a nossa família, mas que escolhemos através dos laços do ódio e, às vezes, também da vingança. Então, muitas vezes nós, de certa forma, diabolizamos os obsessores, nos sentindo vítimas de uma ação maléfica dos espíritos, quando nós não percebemos que realmente esse processo obsessivo se dá também por um processo de afinidade com esses espíritos. Então, quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que é o capítulo que se chama Amai os vossos inimigos, e tem mesmo o item 5 e 6, que é os inimigos do mundo invisual. Então, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer que esse tipo de situação, de influência no mundo espiritual, pode ser um certo tipo de provação e, às vezes, até também de expiação. Não é? Provação no sentido de nos estimular a evolução espiritual, de desafio espiritual. E expiação no sentido que estamos, de fato, a pagar débitos do passado que contraímos em outros momentos menos felizes das nossas existências. Então, quem serão esses inimigos do mundo invisível, não é?
Portanto, ainda falando desses inimigos, são os nossos amigos desencarnados, vamos dizer assim, que podem aceder à nossa vida mental através dos nossos pensamentos, mas por um processo de sintonia e afinidade, tal como acontece com a mediunidade. A mediunidade é um processo de transmissão telepática do pensamento, em que a pessoa, o médium, sente ostensivamente a influência espiritual, mas por um processo de sintonia e afinidade que existe naquele momento mediúnico. A obsessão é idêntico. E nós muitas vezes achamos que os obsessores são aqueles espíritos inferiores que nos assolam, são aqueles espíritos maléficos que nos perturbam, mas nós não somos muito diferentes deles, porque senão não assimilávamos essa sintonia mental. Então, nós vamos trazer aqui que tipos de obsessão nós podemos encontrar, não é? E aquela mais comum, que todos nós conhecemos, aquela que vem logo à nossa mente, que é a influência perniciosa de um espírito desencarnado a um espírito que está encarnado. É que muitas vezes levam as pessoas à procura do centro espírita através de uma aflição, de um sofrimento que se entende ser causado pelo plano espiritual. O segundo tipo é de desencarnado para desencarnado, porque se nós temos, quando encarnados, estes espíritos obsessores, quando nós desencarnamos, não vamos deixar de tê-los por um processo mágico, tal como também não deixamos de ser a quem somos, porque morremos, porque desencarnamos. Continuamos com a nossa identidade, com a nossa individualidade, com os nossos defeitos e as nossas qualidades, os nossos valores. Portanto, vamos continuar a assimilar essa influência espiritual, também de acordo com as nossas necessidades evolutivas e da nossa consciência espiritual. De encarnado para desencarnado. Sim, podemos também ter obsessões desse gênero. Muitas vezes continuamos a odiar pessoas que já morreram, não é? Pessoas que já passaram para o outro lado da vida. E tal como foi aqui dito hoje, e muito bem, o nosso pensamento emite vibrações. O nosso pensamento vai plasmar no mundo espiritual aquilo que a gente vibra interiormente. Se é ódio, é vingança, será exatamente isso que nós vamos emanar. Se é amor, é exatamente isso que nós vamos transmitir. Então, também pode existir de encarnado para desencarnado. Mais comum ainda é quando nossos afetos desencarnam, familiares, e nós ficamos aqui a carpir a dor, a dizer, por que você não volta? Volte. Então, é uma influência negativa sobre aqueles que já partiram. Por que você me deixou sozinho ou sozinha? Né? Então, nós vamos atingi-los também de uma forma negativa e perniciosa. E, por fim, de encarnado para encarnado. Então, nós podemos obsediar pessoas encarnadas, sim. Imagina aquela questão que nós colocamos aqui do pensamento. E se nós odiamos alguém, ou se nós não simpatizamos nada, e até desejamos mal ao próximo, então nós podemos estar a ser obsessores encarnados de outros encarnados. E eu coloco essa questão, nós só temos, enquanto espíritas, mais consciência, mas não somos melhores do que as outras pessoas, não somos perfeitos. E por isso, muitas vezes, ainda erramos e podemos realmente exercer essa influência negativa, deletéria, sobre pessoas que estão já no outro lado da vida ou ainda aqui encarnadas. Portanto, nessa definição, então, estamos a falar de uma ação persistente, que o espírito mal, e aqui põe o mal entre aspas, isso é uma definição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, é já lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala pela prece pelos obsessores. Então, os espíritos dão essa definição, que é uma ação persistente, que é um espírito mau, exerce sobre o indivíduo, quando eu falo mal, eu preferia dizer ignorante, não é? Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais perceptíveis, ou seja, a pessoa tem aquela ideia, aquela ideação, e vamos falar um bocadinho sobre isso quando falarmos amanhã também sobre as ideações de suicídio, por exemplo,
e que a pessoa não sente que está sendo influenciado, até uma perturbação completa com realmente atuação ou com influência no nosso organismo físico e, por vezes, até nas faculdades mentais. Então, há aqui um aspecto muito interessante que os espíritos nos trazem e que eu vos chamo a pensar comigo, porque muitas vezes, quando nós nos colocamos nesse papel de vítimas, nós não pensamos ou não lembramos que não há obsessão unilateral. Ou seja, o que é que os espíritos nos quiseram dizer com isso? Que toda ocorrência obsessiva se nutre na base do intercâmbio entre mente a mente. E se for de mente para desencarnado, será para mente de encarnado ou vice-versa, né? Então, é preciso que a outra metade sintonize. Quando nós vamos ao centro e pedimos um processo desobsessivo, a pensar que a casa espírita vai tratar somente do desobsessor, e a gente ouve, você tem que vir tomar o passe, você tem que vir às palestras. Então, mas eu tenho que fazer tudo isso? Por quê? Porque nós precisamos desencaixar, desconectar com aquela mente perturbada. E a gente só faz isso de que maneira? Também tratando do nosso equilíbrio interior, da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento. Então, os espíritos nos mostram que uma mente que se dirige a outra mente, como aqui já foi dito hoje também, sintoniza numa onda vibratória e a palavra e a ação exercem sobre o outro um efeito em que um vai depender do outro nesse processo de reciprocidade. Portanto, Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida, que hoje já foi aqui sobejamente citado nas outras conferências dos meus colegas. Ok, então que tipo de obsessões nós podemos ter? Temos a obsessão simples, que é aquela influência onde há um comprometimento sutil do nosso livre-arbítrio, e quando nós colocamos aquela palavra inicial do Livro dos Espíritos, que todos nós somos influenciados mais do que nós pensamos, isso não tira nosso livre-arbítrio, nem tira nossa capacidade de discernimento, de ajuizar e, nomeadamente, de agir. Nos processos obsessivos simples, existe um comprometimento sutil, através de influências simples do nosso cotidiano, podendo haver até um aumento da irritabilidade, porque nós percebemos que aqui pensamentos que não são intrusivos, não é? Que aparecem como formas de sugestão. Já num grau maior, nós temos então a fascinação, e aí são níveis de interferência espiritual, há um comprometimento progressivo do livre-arbítrio, uma influenciação nas formas de pensamento mais intrusivas, podendo haver também uma perda da razão. Essa explicação nos é dada por Kardec no Livro dos Médiuns, que nos definiu esses 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Fala num 4º tipo de obsessão, que é a possessão, mas evita utilizar esse termo para que nós não pensemos que na possessão existe a posse do espírito obsessor ao espírito obsediado, ou, nesse caso, ao encarnado. Ele vai voltar a falar sobre a possessão na Gênese e na Revista Espírita também. Doutora Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, também fala da possessão como um grau maior de subjugação, em que o espírito é dominado, então, com a perda da sua razão. Na subjugação existe também um caráter mais persistente do que a fascinação, com paralisação da vontade, e na possessão seria, então, um comprometimento grave, até mesmo do discernimento e da razão do indivíduo. Ok, então como lidar com o obsessor? Não é? E voltando atrás um pouco aquilo que eu disse inicialmente, nós procuramos sempre os tratamentos obsessivos na perspectiva de quem o obsessor é o culpado. Já vimos aqui, e esse é o nosso primeiro mito, que assim, não há culpa unilateral, ou seja, há um compromisso recíproco de assimilação, de sintonia e de afinidade entre obsessor e obsediado. Então, isso muda a nossa perspectiva de que o outro é que é mau, o outro é que tem que evoluir,
os espíritas têm que tratar daquele espírito obsessor, ou seja, quando acontece um processo obsessivo, as duas pessoas, ou nessa situação, estou a falar de pessoas, mas pode ser a obsessão conjunta, inclusive, precisam de regeneração e de reformulação interior. E Jesus nos disse há 2000 anos que devíamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aliás, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo, Mateus vem nos dizer que o mandamento maior é fazer o outro o que queiramos que os outros nos façam. E eu pergunto, e nós já aprendemos a nos amar? Se calhar nós não aprendemos ainda a amar o outro como a nós mesmos, porque ainda também não aprendemos a nos amar. Não aprendemos a nos proteger, não aprendemos a tolerar as nossas dificuldades, não aprendemos a aceitar as nossas vicissitudes das nossas vidas, as nossas imperfeições, não aprendemos os nossos limites e a respeitar os nossos limites. Então, é muito difícil aprender a amar o outro quando a gente não aprendeu ainda o verdadeiro sentido do amor, até mesmo para nós próprios. Então, se Jesus disse que amar o próximo como a si mesmo, e se pensarmos que os nossos inimigos desencarnados, os nossos obsessores, são aqueles que estão mais próximos de nós, então, os nossos obsessores é o outro que Jesus disse para que nós aprendamos a amar. E quando digo mais próximos, porque muitas vezes a ação negativa, o pensamento negativo, o humor negativo, o sentimento de tristeza, muitas vezes é mais forte do que uma alegria. Vocês já pensaram nisso? Nós podemos ter um dia felicíssimos aqui nessa partilha, chegamos em casa, tivemos um dissabor, toda a nossa energia cai. Parece que nada foi bom durante o dia inteiro. Por quê? Porque o nosso cérebro também é responsável por isso, guarda mais fortemente as emoções negativas para nos proteger de outras emoções negativas, num processo de sobrevivência. Mas, então, nesse sentido, o que é que seria amar os nossos inimigos? Não é? O que é que seria amar os nossos obsessores? É desejar-lhes o bem, é ficar feliz pelo seu sucesso, é socorrê-los se necessário, é abster-se quer por pensamentos, palavras, atos, de tudo que possa prejudicá-los. Finalmente, é dizer aquilo, no Evangelho de Mateus, retribuir o mal com o bem. E eu pergunto, todos nós somos espíritas, a maior parte de nós aqui somos, já conseguimos realmente amar o nosso próximo? Já conseguimos desejar-lhes o bem? Ou queremos lhe ver assim longe de nós, que não nos apareça à frente? Nem pintado de ouro. Não é? Então, é uma tarefa difícil? Sim. Lidar com o obsessor também é, de certa forma, desafiar a nossa própria natureza inferior. E no capítulo 12, também do Evangelho, o capítulo seguinte, ao amar o nosso próximo como a nós mesmos, tem o tal capítulo, amai os nossos inimigos. Não é? É fazer o bem aos outros que nos odeiam, é orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Conseguimos fazer isto? E isto realmente é o que pode tratar de um processo obsessivo. É conseguirmos aprender verdadeiramente a amar. É não lhes guardar ódio, é não lhes desejar vingança, é não lhes trazer rancor, é perdoar-lhes, é não criar obstáculos à reconciliação. Portanto, meus amigos, quando nós dirigimos a responsabilidade à casa espírita, às reuniões mediúnicas de desobsessão, para que tratem lá o coitado do obsessor porque ele é inconsciente, nós temos que pensar que temos que tratar primeiro da nossa casa mental, dos nossos afetos, das nossas dificuldades de amar, de compreender, de tolerar, de ver o outro como nosso irmão. E isso é verdadeiramente aquilo que nos conclama para a nossa evolução. Eu vou vos trazer aqui 2 exemplos dos livros de André Luiz, um do livro Entre a Terra e o Céu, também que já foi aqui hoje falado,
e vou depois também explicar aqui um caso clínico prático. Vou vos trazer o caso de Zulmira e peço desculpas para quem conhece esse caso, porque é um caso também muito estudado dentro da doutrina espírita e é relatado pelos espíritos no livro Entre a Terra e o Céu. Então, Zulmira era uma esposa de um senhor Amaro, cuja mulher Odília desencarnou ainda muito jovem. Odília nutria um amor muito possessivo ao seu marido e veio a desencarnar, deixando 2 filhos que seriam Júlio e Evelina. Portanto, Zulmira casou-se com o Amaro e Zulmira não era uma boa madrasta para os seus enteados, não lhes nutria grande simpatia, principalmente pelo Júlio, porque ela achava que o Amaro era o mais pequeno, o Júlio era o mais pequenino, e ela achava que o Amaro, seu marido, perdia muito tempo, dava muito tempo, muita atenção, em detrimento da atenção que lhe dava a ela própria. Então, muitas vezes a Zulmira tinha pensamentos de que se esse miúdo morresse, pensamentos de morte, que ele deixasse de existir, a vida dela seria mais fácil. Até que um dia foram todos fazer um piquenique na praia e a Zulmira conscientemente descuidou-se do Júlio. Percebeu que o rapaz estava a se afastar e, efetivamente, o rapaz, o miúdo, veio a desencarnar afogado. Vendo a aflição do pai, a Zulmira, logo a seguir aquele acontecimento, sentiu-se extremamente culpada, com remorso. E aqui nós abrimos uma questão que muitas vezes o grande portal para a obsessão são 2 sentimentos, a culpa e o remorso, das nossas próprias atitudes. Então, Zulmira assimilou as emoções da também desencarnada Odília, que começou a lhe influenciar, culpando-a pela morte do seu filho no plano espiritual. E entraram naquele processo obsessivo e via-se cada vez mais o Amaro sofrer com o abatimento da mulher. Mas naquela casa havia a filha Evelina, que era uma criança que veio destinada para aquela família e tinha sido mentorada em nosso lar. E a Evelina, com um certo grau de fé, orou a sua mãe a pedir ajuda para seu lar, que estava a desmoronar. Muito engraçado era que a própria mãe era obsessora da própria madrasta. E aquilo que nós chamamos que os espíritos chamaram de oração refratada, chamando a atenção que toda oração sentida nunca é perdida. Então, a fé fervorosa da miúda, pedindo auxílio para sua família, foi ouvida por Clarencio, por Hilário, no plano espiritual em nosso lar. Juntamente com André Luiz, foram em auxílio, e a oração refratada é exatamente isso, quando a quem se dirige a oração não é possível atendê-la, entra em conjunto, em cena, conjunto de espíritos que vão interceder por aquele pedido. Então foram ajudar a Evelina e realmente fizeram a reconciliação durante a noite da Zulmira e da Odília. Mostra-nos o poder da prece nos processos obsessivos. E também aqui hoje de manhã já foi falado sobre como a prece muda, altera, a prece sentida, ou até mesmo aquela que não é verbalizada de uma forma mecânica, mas é devotada, tem um poder de transcender, tem o poder de mudar o nosso padrão vibratório. Muitas vezes é através da prece e dessa elevação naquele momento que algumas ligações espirituais se desfazem. Portanto, neste caso nos mostra então essa possibilidade dessa vulnerabilidade psíquica quando nós realmente sintonizamos com a culpa, com o medo, com o remorso. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 24, que ele trata sobre a obsessão,
vem também nos dizer que muitas vezes essas influências se iniciam em tenra idade, porque nós trazemos as raízes, as brechas da comunhão com o pretérito escuro que nós vivenciamos desde que nascemos, não temos essa consciência. Mas o nosso passado muitas vezes marca a entrada na vida com todo esse histórico que muitas vezes não foi muito feliz. E por isso, muitas vezes, a obsessão, os processos obsessivos podem acontecer mesmo em tenra idade. Portanto, também nos diz, no próprio Mecanismos da Mediunidade, neste capítulo, que nós, enfermos da alma, nos nossos passados, tendo sido homicidas, suicidas, tiranos, nos ligamos com entidades espirituais similares. E essas entidades espirituais, muitas vezes, quando nós reencarnamos, porque nos arrependemos, vêm nos cobrar, através dos processos obsessivos, essas ligações do passado. E muitas vezes é quando aparecem esses sintomas obsessivos, quando nós, ligados ainda, mesmo em tenra idade, a esses processos anteriores de vida passada, vamos sentir essa influência negativa no momento presente. Finalizando esse capítulo do livro, nós trazemos muitas vezes sequelas ocultas da internação na província purgatorial, né? E voltamos através do berço terrestre, trazendo essas ondas mentais viciadas do nosso passado. Estava a me lembrar de uma passagem que os espíritos nos dizem, por exemplo, quando falam de Hitler, né, em que ele foi para um umbral em Júpiter, portanto, e porque não podia ir por um umbral na Terra, porque eram tantas pessoas encarnadas e desencarnadas a quererem a morte do morto, a vingança, não é, de Hitler, que ele teve que ser colocado num umbral em Júpiter. Então, aquelas entidades que continuam no plano espiritual alimentando a raiva, o ódio, a vingança, o rancor, portanto, quando se arrependem, né, e passam por um processo de reencarnatório, muitas vezes ainda podem trazer requisitos que nos ligam a essas entidades do passado. Vamos trazer agora um outro caso, que é o caso do senhor Joaquim, que esse quadro é relatado no livro Libertação, no capítulo 7, e perdoe-me também as pessoas que já conhecem esse quadro, essa situação. E Joaquim era um senhor que desposara uma senhora de engenho, mas antes ela tinha tido um caso amoroso com uma escrava, do qual tinha tido 2 filhas dessa relação. Mas a sua esposa nunca aceitou essa relação e fez tudo por tudo para separá-los. Então, separou e vendeu a escrava, a mãe das crianças, separou as crianças e as crianças foram maltratadas como escravas, espezinhadas, presas, colocadas no trono, até que vieram a desencarnar. A mãe desencarnou antes por um processo tuberculoso e os 3, por um sentimento de revolta e de vingança, associaram-se à esposa. Passado alguns anos, o marido morreu, desencarnou. Portanto, e esta senhora começou a adoecer, porque através dos processos obsessivos, quanto mais intensos, eles vão desvitalizando o corpo, naqueles estados mais de subjugação, desvitalizam energeticamente a pessoa, né? Então, a senhora foi ficando doente e obsediada e demenciada, também veio a desencarnar. A revolta deles era tão grande que continuaram a obsediá-la e se tornaram ovoides. Eles perderam o corpo perispiritual. Quando os sentimentos negativos são tão intensos, as pessoas deformam, por uma ação do seu pensamento, o seu corpo perispiritual, que ficaram colados àquela senhora de engenho. Nenhum deles sentia vontade de se redimir. Então, inicialmente voltou para a terra,
o marido, que estava desencarnado, com a missão de voltar a reencarnar, voltar a ter a esposa, a senhora de engenho, e receber os 3 filhos que separou, a mãe, a escrava e os seus 2 filhos, todos como filhos. E através desses processos reencarnatórios que são muito sábios, a gente não percebe, aqueles que muitas vezes são os nossos inimigos do passado, voltam também como amigos, como familiares, para tentarmos reconciliarmos nesse processo evolutivo, não é? Então, esses 3 filhos voltaram com debilidade mental, num processo de provação e de expiação para o casal, principalmente para a senhora de engenho, sentindo que, através daquele processo, eles poderiam resgatar esse passado espiritual e esse processo obsessivo. Vou vos contar agora o caso da Vera. E o caso da Vera foi uma doente que há alguns anos procurou-me, uma senhora de 51 anos com queixas de depressão e de ansiedade. De antecedentes médicos, a Vera tinha várias tentativas de suicídio a partir dos 18 anos, com ingestão medicamentosa, voluntária de medicamentos, e uma delas com arma de fogo. Vera contava com 5 internamentos psiquiátricos dos 18 aos 24 anos. Vera é um nome fictício. Portanto, ela era a segunda filha de 2 filhos, a mãe não queria ter outro filho, e durante a sua gravidez, teve uma gravidez muito difícil, teve uma depressão durante a gestação, e a mãe tinha, o que ela dizia, ataques durante a gravidez. Ela ficava completamente fora de si, depressiva, irritada, quase como se ela sentisse, e era verdade, a influência perispiritual acoplada a si do espírito reencarnante, que não era um espírito amigo, que era a Vera. O parto foi complicado, a Vera dizia, até para nascer vinha atravessada. Portanto, foi um bebê chorão, com grandes dificuldades em dormir, tinha medo do escuro, foi uma criança retraída, tinha uma relação péssima com a mãe, teve todos os sintomas infantis de ansiedade, tal como terror noturno, pesadelos, enurese, portanto, que são sintomas de ansiedade durante a infância. Ou seja, a Vera vinha com uma predisposição que não era positiva, provavelmente de um processo até obsessivo anterior à sua reencarnação. Volta com esta mãe num processo muito litigioso, porque a mãe não queria que ela voltasse. Entretanto, ela retorna, tem uma infância difícil, marcada por uma dificuldade relacional, uma vinculação precoce precária com a mãe. Aos 18 anos, faz uma tentativa de suicídio, dizia, não sei nem dizer porque quis me matar, mas sentia um desconforto interno tão intenso e dizia, ouço tipo uma voz que me impulsionava a me matar. Até que em um desses internamentos, uma enfermeira lhe falou sobre espiritualidade. E nós podíamos perguntar, mas quem era essa voz? Era a voz de um outro espírito obsessor da Vera? Era uma voz interna que lhe impulsionava a morte? Pode ser as duas coisas, não é? Pode ser que ela sentisse desde sempre essa marca depressiva que caracterizou toda a sua existência, tendo esse impulso de morte, porque ela teve uma relação difícil com a família, uma relação precária, afetiva com a mãe, mas também nós sabemos que nos processos depressivos é muito fácil os espíritos menos amigos se vincularem a nós, porque nós abrimos essa brecha do sentimento de menos-valia, esse sentimento de que a vida não vale a pena. Então, muitas vezes, nesses processos depressivos, também nós temos a influência obsessiva de espíritos que nos são menos amigos e, por isso, querem, de certa forma, influenciar para que nós possamos cometer um ato desesperado, por exemplo. A enfermeira lhe falou de espiritualidade e, aos 24 anos, Vera nunca mais foi internada. Entretanto, o que é que nós podemos concluir? A Vera tinha uma sensibilidade mediúnica desde sempre e, muitas vezes, esses espíritos, bebês chorão, que são muito irritáveis, crianças que são difíceis durante a infância, muitas vezes é por essa sensibilidade mediúnica desde criança. Tinha uma relação conflituosa do passado com a progenitora, tinha sintomas de ansiedade na infância, fez várias tentativas de suicídio e encontrou com a espiritualidade, mudando o seu padrão vibratório e percebendo o sentido da vida.
Porém, aos 51 anos, quando a Vera me procura, ela sentia uma resistência muito grande à educação da mediunidade. Quando eu falo aqui educação da mediunidade, é perceber que, sendo médium, ela tinha que aprender a manter a sua sintonia com o bem, com o amor, com a prática da caridade, né? Com o amor ao próximo, e por isso fez um retorno dos sintomas depressivos, porque de fato ela tinha essa sensibilidade grande para voltar a ter um outro episódio depressivo. Era estrutural na personalidade da Vera, não é? Então, ela realmente passou por um processo, procurou aqui, aos 51 anos, um centro espírita, e juntando com o tratamento físico ao tratamento espiritual, a sua reforma íntima conseguir se reestruturar. E muitas vezes nós sabemos que o tratamento no centro espírita, do tratamento desobsessivo, é uma parte do tratamento, mas outra parte muito importante é feita dentro de nós através da nossa reforma íntima, da nossa reformulação mental. Então, eu volto então para o livro dos Espíritos, nessa outra pergunta muito icônica, 919, no capítulo que fala sobre a perfeição moral, no capítulo 12, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir a esse arrastamento do mal. E os Espíritos nos indicam o quê? O autoconhecimento. Nos indicam o quê? A autorreflexão, essa busca interior de quem nós realmente somos. E nos indica, no final dos nossos dias, quando nós formos nos deitar, fazer um exame de consciência, perguntar se naquele dia teríamos feito algo de reprovável, se haveríamos praticado algo que não ousaríamos confessar até ao nosso melhor amigo, ou se havíamos feito algo que censuraríamos no outro, ou ainda, pondo em prática a assertiva somente de fazer ao outro aquilo que nos querem que nos façamos a nós. Não é? Então, essa é a maior assertiva para resistir ao arrastamento do mal. E quando nós trazemos esta colocação do Livro dos Espíritos, é para nos dizer que os processos de desobsessão, o tratamento desobsessivo, inicia em nós próprios nessa autoconsciencialização do nosso sentido da vida, do nosso propósito, que estamos aqui para aprendermos a sermos pessoas melhores. Se não conseguirmos fazer o mal, já é bom, mas, sobretudo, nos transcender na nossa capacidade de amar. Frederico Nietzsche, eu trouxe aqui essa citação que eu acho que é muito interessante, nos diz que o nosso maior inimigo, o nosso inimigo mais perigoso, não é o outro, somos nós próprios. São os nossos atavismos, somos a nossa dificuldade de nos transformar. Porque mudar hábitos é algo muito difícil. Mudar a nossa personalidade e nos colocar de uma forma mais harmoniosa é um trabalho árduo, mas é o que todos nós pretendemos quando entramos na nossa senda e acreditamos na evolução como propósito de vida. Por fim, e chegando já quase à conclusão do nosso trabalho, eu viria dizer que cabe-nos uma atitude não vitimizada, responsável, autorresponsável, como única forma de tratar a obsessão e os processos de desobsessão. E essa atitude responsável e não vitimizada é olhar para o inimigo, para o obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, como um companheiro de jornada com quem devemos exercitar o amor e o perdão, libertando-nos mutuamente do processo desobsessivo. Obsessivo, com a consciência de que somos um elemento inteiramente responsável num processo de viciação mental, de assimilação mental dos processos obsessivos. Portanto, e para finalizar, eu trago então novamente o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 3, que nos diz, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. No fim, o único e poderoso antídoto para prevenir e tratar a obsessão é o nosso ascendente moral. O fundo preserva, no fim
tudo isso que eu gostaria de que ficasse aqui hoje, que para nos preservarmos mentalmente e para termos uma vida mental mais saudável, a única forma terá que ser através da vivência do amor dentro de nós próprios. Muito obrigado pela vossa atenção. E deixo aqui uma bibliografia do nosso trabalho.